Olá, bom dia no nome de Jesus. Mais um fim de semana aqui juntos para a gente conversar sobre as coisas do nosso Deus, conversar sobre as orientações de Jesus e sobre aquilo que o Espírito Santo fala comigo e com você. Eu tenho visto nos últimos tempos, e sei que você também tem visto nos últimos tempos, que muita maldade, muita iniquidade está se passando sobre o mundo. Não só sobre a minha vida, mas sobre a vida de todo mundo. Então, o que está acontecendo? Por que nós estamos sofrendo tanto num mundo onde, a princípio, Deus fez para a sua honra e para a sua glória? O que está acontecendo? Será que o plano divino de Deus não está certo? O que está acontecendo nisso tudo? Então, pensando nisso e vendo todo esse sofrimento, eu pedi a Deus que me ajudasse a mostrar para mim mesmo e para você o que a gente pode fazer e como a gente pode sobreviver nesse momento de sofrimento. E a primeira coisa que o Espírito Santo me disse foi que nós devíamos entender uma coisa fundamental, que é a vontade de Deus. Muita gente não entende a vontade de Deus. Então eu quero dizer para você o seguinte: se você é cristão e está vendo esse vídeo, você tem que entender que nós vamos falar sobre a vontade de Deus, e a vontade de Deus, ela está totalmente escrita, revelada e deixada aos homens na Bíblia. Se você é de outra religião que crê que Deus se revelou de outra forma que não é a Bíblia, não escute esse vídeo que talvez você vai ficar chateado. Mas se você é cristão, acredita em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, você que acredita que Jesus é o próprio Deus que se encarnou e veio à Terra, que você acredita que o próprio Deus se deixou aqui a nós como Espírito Santo, continue ouvindo esse vídeo. Por quê? Para que você possa entender qual é a vontade de Deus, você vai ter que aceitar que a vontade de Deus ela está totalmente a nós, revelada na Bíblia. Ou seja, se você quer conhecer a vontade de Deus, você precisa conhecer a Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, se você não lê a Bíblia, se você não está habituado com a Bíblia, você não está habituado com a vontade de Deus. Eu tenho um grande amigo meu que ele diz assim: eu não leio isso porque fala muito sobre a Bíblia e eu de Bíblia não entendo. Eu sou X e fala a sua religião. Não, nós somos aquilo que a gente aprende. Então você e eu devemos aprender a conhecer a vontade de Deus que está expressa na Bíblia. E dentro dessa vontade de Deus existem duas vontades especiais. Duas vontades que, se você não entender, vai ser muito difícil você ter uma boa relação com Jesus. A primeira vontade de Deus é a vontade que ele chama de vontade perfeita. A vontade perfeita de Deus é que todos nós cheguemos à salvação, que todos nós estejamos com Ele e que sejamos salvos dos dias vindouros que estão por acontecer. E para isso, essa vontade perfeita, ela faz com que eu e você não percamos a graça de estar perto de Jesus. Ou seja, essa vontade perfeita é a vontade que nos faz estar sempre perto de Jesus, para que a gente não perca essa vontade dele, que é que todos nós, que todas as pessoas se salvem. Mas, junto com essa vontade perfeita, existe a outra vontade, que é a vontade permissiva. A vontade permissiva de Jesus é aquela vontade na qual, mesmo não sendo a vontade perfeita dele, é que todos nós nos salvamos, ele permite a mim e a você o livre-arbítrio para poder executar aquilo que você quer segundo a sua vontade, nem segundo a vontade dele. Mas ele diz que é sobre essa vontade permissiva nós vamos correr riscos, os quais estão expressos na sua vontade. Então, a vontade de Deus, ela é regida pela sua palavra, que é imutável e representa a sua vontade perfeita. Mas também Deus tem a vontade permissiva, na qual muito de nós não conseguimos entender. Então, se você quer entender a vontade de Deus, que ela é perfeita, boa e agradável, você precisa mudar a sua maneira de pensar e entender exatamente isso, essas três vontades. Porque a partir daí você vai entender por que os justos, por que as pessoas sofrem.
Então vamos conversar, não só o justo, mas porque toda a criação de Deus sofre. A primeira coisa que Deus tem para nós hoje é que você e eu sofremos por fazermos parte de um plano divino. Sim, Deus tem um plano para nós, para a sua criação. E dentro desse plano divino, Ele já criou todo o enredo, o princípio, o meio e o fim. Então nós fazemos parte desse plano, e fazer parte desse plano às vezes não é agradável, porque dentro desse plano nós vamos ter sofrimento. Jesus deixou claro, no mundo vocês terão sofrimentos, mas tem de bom ânimo. Então nós temos que entender que sofremos às vezes, porque Deus, para poder efetivar o seu reino, nós vamos ter que passar por alguns sofrimentos. Dentro desses sofrimentos, nós temos o primeiro sofrimento, que é o sofrimento por vivermos no mundo imperfeito. Sim, por que vivemos no mundo imperfeito? Deus é perfeito. Será que Deus fez um mundo imperfeito? Não, já fazia parte do seu plano. E qual era o seu plano? O seu plano era que toda a criação o adorara. Mas dentro dessa criação, ele deu o livre-arbítrio para as suas criaturas. E dentro das suas criaturas, um anjo criado por ele resolveu negar a Deus a sua adoração. E ao negar a Deus a sua adoração, ele se rebelou contra Deus. Se rebelando contra Deus, dentro do plano divino, outros anjos resolveram jogar esse anjo à terra. E esse anjo caído veio à terra com o poder dado por Deus, e junto com ele vieram um outro terço dos anjos de Deus que também se rebelaram e seguiram a esse anjo chamado Satanás. Esse anjo hoje domina a terra e traz sobre aqueles que vivem aqui as suas obras, que são obras de dor, tristeza, sofrimento, angústia, porque esse é o mundo terreno imperfeito. Por isso que Deus tem um plano divino para resgatar esse mundo imperfeito. E isso nos faz sofrer. A outra forma de sofrimento é aquela que as pessoas não gostam muito, que é a lei da semeadura. Na lei da semeadura, você vai colher aquilo que você plantou. Se você está plantando vento, você vai colher vendaval. Se você está plantando amor, vai colher coisas muito boas. Então a lei da semeadura é aquilo que faz com que a gente possa entender que cada um vai receber aquilo que está plantando. Às vezes, muitos sofrimentos que você tem, seja na sua área física, sentimental, de trabalho, são consequências das suas semeaduras. O que você tem feito da sua vida? Há outro sofrimento muito grande que a Bíblia deixa muito claro, é o sofrimento da luta entre o teu espírito e a tua carne. Sabe o que acontece? O teu espírito está preparado, você quer adorar a Deus, mas a tua carne quer se desfazer de acordo dos padrões do mundo. Você olha o Facebook, Instagram, você olha o mundo, é muita farra, é muita festa, é muita loucura, é muita maldade, é muita polarização, e a sua carne quer fazer com que você siga essas atitudes. Mas o teu espírito está ligado com Jesus, e aí você começa a viver num sofrimento interno. E quem paga é a sua mente. Por isso que a Bíblia fala que a luta entre o espírito e a carne é fraca, mas o espírito está preparado, e quem paga, quem sofre é a tua vontade, é o teu coração. Por isso muita gente sofre angústia de viver nesse mundo de maldade. A outra coisa que acontece é aquele sofrimento para aquelas pessoas que já têm a mente de Jesus. Aquelas pessoas que choram ao ver a injustiça. Tem muita gente hoje que nem liga para o que está acontecendo no mundo. Está seguindo a sua bola, seguindo o seu mundo, não liga. Mas aqueles que têm a mente de Cristo sofrem por sede de justiça. Ao sofrer por sede de justiça, ao ver tanta coisa errada, você quer melhorar, você quer fazer. Então isso te traz sofrimento. O outro sofrimento que vem sobre a minha vida e a sua vida é o sofrimento que Deus utiliza dentro da sua vontade perfeita, dentro da sua vontade permissiva, é a vontade dele de nos fazer santos, de nos livrar do pecado. E como ele vai fazer com que eu pare de pensar em tantas besteiras, em tantas coisas erradas que a minha carne insiste em viver e o meu corpo está cedendo à minha carne? É trazer sobre nós alguns sofrimentos, algumas situações que nos fazem sentir a dor de estar longe das suas mãos protetoras. E ao fazer isso, sofrendo na nossa carne, o que vai acontecer?
nós vamos querer buscar a nossa santificação. Então nós vamos nos arrepender, vamos pedir perdão, vamos tentar nos reconciliar e nos fazermos melhor. Ou seja, sofrimentos que vêm para nos santificar. Os outros sofrimentos que talvez você não entende, mas eu e a Lucy entendemos e somos pós-graduados nesse sofrimento, foram sofrimentos que nos fizeram capazes para ajudar pessoas nas áreas nas quais eu e ela sofremos muito. Então, o nosso ministério hoje de ajudar vidas é porque nós sofremos na pele e podemos ajudar pessoas a melhorar as suas vidas. Então, muitos sofrimentos vêm sobre a sua vida para que você possa melhorar como pessoa e te capacitar a ser um instrumento nas mãos de Deus. O outro, esse é triste, são aquelas pessoas que sofrem, sabe por quê? Por estar na fé errada. Mas qual é a fé errada? É uma fé que você acha que você está agradando a Deus. É uma fé que você é cristão, é católico, é crente, mas você toma banho de sal grosso, você busca coisas da Umbanda, da macumbaria, do espiritismo, de outras religiões que são muito boas, mas não agradam a Deus. E você acha que isso está fazendo com que Deus possa te abençoar. Consequência disso é que os seus sofrimentos podem desaparecer no momento e depois eles continuam, até que você acorde a ver que você está na fé errada. E o outro sofrimento terrível que acontece na nossa vida é o último, que é o ataque de Satanás. Porque eu e você, a partir do momento que somos cristãos, nós recebemos na nossa vida um alvo e Satanás quer, de todas as maneiras, acertar esse alvo para destruir a nossa vida, para destruir o nosso espírito e o nosso corpo, para nós negarmos a Deus. Tudo isso com a vontade permissiva de Deus. Deus permite que Satanás nos ataque por esses motivos que eu já expliquei acima. E você tem que estar preparado que para essas atitudes e esses ataques de Satanás com a permissão de Deus, você vai ter que ser e entender que esses ataques têm a finalidade de Deus deixar com que ou Satanás nos ataque porque nós demos uma base legal e ele quer que nós nos arrependamos, e o outro que Satanás nos ataca por sua livre vontade, porque nós somos de Jesus. Então, esses sofrimentos são muito fortes. E você tem que entender, então, como você pode fazer. Vamos tentar mostrar o que a Bíblia fala desses sofrimentos de baixo para cima. Contra Satanás, o que você tem que fazer? Você tem que resistir a Satanás, sempre. Resista a Satanás, resista aos ataques dele, ok? Use as armas que Deus te deu, use a armadura de Jesus, use o sangue de Jesus e, acima de tudo, seja temente a Deus. Que quando você usa as armas, a armadura de Cristo, as armas de que Deus nos deu, luta nas regiões celestiais, resiste ao diabo, ele vai fugir de nós e os sofrimentos causados por Satanás vão desaparecer. Quanto à fé errada, ok, busque se a fé que você está seguindo, se as atitudes que você está fazendo, elas agradam, honram, glorificam a Jesus. Se não honram, não glorificam a Jesus, sai dela, sai dessa fé errada. O sofrimento da sua capacitação é você não fugir do treinamento de Deus. Aceite, porque é muito bom você ser um instrumento estéril na mão de Deus. Não adianta você ser um instrumento que vai causar a morte de outras pessoas. Traz um alívio no princípio, mas depois causa a morte. Quanto à santificação, é duro, não? Pedir perdão a Deus, é duro pedir perdão às pessoas, é duro sentir o nojo de como fomos no passado, mas isso faz parte da nossa conversão realmente de verdadeiros cristãos que querem ser santos como Jesus foi santo. Na luta contra o espírito e contra a carne, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pedir para Jesus te dar força para você se livrar do pecado. Da mesma forma pela justiça. Peça a Deus para que você nunca feche os olhos à justiça, que você seja uma pessoa que esteja sempre com os olhos abertos, buscando o que é bom, o que é verdadeiro, o que é justo, o que é do alto, para não só para você, mas para todo mundo. Na lei da semeadura, o que você faz com os sofrimentos? Trate as suas atitudes, mude as suas atitudes e tenha atitudes dignas de arrependimento, atitudes dignas de cristão. Não queira tomar atitudes que depois a consequência vai vir. Viver nesse mundo imperfeito, nesse mundo imperfeito é complicado. O que você vai fazer? Você vai pedir para ele: Jesus, tenha misericórdia, traga a sua graça, o seu poder sobre a minha vida para que eu possa viver em santidade, sendo capacitado, buscando a justiça nesse mundo tão imperfeito. Ajude-me e fortalece-me. Deus vai te livrar dos teus problemas. E o mais complicado, que é o primeiro, que é entender que
Viver e fazer parte do plano divino de Deus é aceitar que Jesus, o próprio Deus, sofreu e morreu por mim e por você. E ele sofreu calado, mas uma coisa ele fez. Ele disse: ai, Pai, se puder, afasta de mim esse cálice. Você pode orar sim, mas não esqueça de orar a segunda parte. Mas se é a tua vontade para cumprir o teu plano divino, seja feita a tua vontade na minha vida. Amém? Eu espero que você tenha entendido. Eu acho que esse vídeo está um pouquinho longo, são 16 minutos, mas merece a pena você ler de novo, ouvir de novo, entender, porque Deus vai falar com você nas áreas do sofrimento que você pode estar passando e ajudando outras pessoas que estão sofrendo no dia de hoje. Se gostou, passa para frente, é o nosso interesse. Quer dar um like, quer se subscrever no canal? Amém. Mas o mais importante é que a gente entenda que a vontade de Deus, seja ela a vontade perfeita, ou seja, a vontade permissiva, ela sempre será agradável, boa e perfeita para aqueles que amam a Deus. Tá bem? Deus te abençoe no nome de Jesus, uma boa semana.